Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao seu programa Aprendendo a Palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e eu estou aqui, queridos, através do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico para trazer aí para a sua vida nessa tarde, nessa hora do almoço, momento aí abençoado de você estar parando um pouquinho as atividades do dia, não é? O corre-corre do dia a dia. E nós vamos trazer para você mais um estudo bíblico para que nós possamos então explorar um tema bíblico. Um tema bíblico que vai fazer você aumentar o seu conhecimento, vai fazer você conhecer mais a palavra de Deus. E todas as vezes que nós conhecemos mais a palavra de Deus, nós aumentamos a nossa intimidade com Jesus. Não é bacana isso? Não é bonito? Então, para que você possa ter intimidade com uma pessoa, o que é necessário, hein, queridos ouvintes? É necessário que você conheça essa pessoa, não é? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais intimidade, então, você tem com essa pessoa, não é isso? Então, se nós queremos conhecer Jesus, queremos conhecer o Deus Pai, queremos conhecer o Espírito Santo, o que nós devemos fazer então? Devemos buscar na Bíblia todas as revelações, todos os ensinamentos sobre o caráter de Deus, sobre como Ele nos orienta a viver, sobre como Ele nos ama, sobre seus planos, não é assim que a gente conhece alguém, não é? Ouvindo desse alguém, quais são os planos dele, quais são os sentimentos dele, não é? É isso mesmo, hein, queridos ouvintes, que eu estou dizendo para vocês. Vamos lembrar que o nosso querido Deus é uma pessoa, e como pessoa, ele então tem seus sentimentos, ele tem os seus planos, ele tem as suas crenças e as suas orientações. Então, vamos conhecê-lo aí de todo o coração em mais um programa, o nosso programa Aprendendo a Palavra. Lembrando a você que a nossa programação começa nas segundas-feiras e vai até quinta-feira, todos os dias aqui na Rádio Renovação FM 89.1, sempre de segunda a quinta-feira, nesse horáriozinho do almoço, do meio-dia às 2 da tarde, tá bom assim? Então vamos ver o tema que nós vamos tratar hoje, queridos. É um tema fantástico, é o novo céu e a nova terra. Então, olha lá, anotou aí no seu caderninho, se você quiser nos acompanhar, novo céu e nova terra. Olha lá, veja que interessante, né? Esse assunto, queridos, é algo que vai acontecer, é fantástico, esse assunto é espetacular. E ele vai nos mostrar o que vai acontecer depois do juízo de Deus. Você se lembra que em programas anteriores nós falamos aí do juízo de Deus, né? Daquele momento em que cada um de nós vai ter que comparecer diante do trono de Deus e ali a nossa vida inteira vai ser exposta, né? Não há nada que a gente tenha feito em escondido que não vá ser revelado ali. E naquele momento vai ser muito importante, vai ser fundamental que nós
tenhamos o nosso nome inscrito no livro da vida, né? Como nós vimos em programas passados. E isso acontece quando a gente então resolve tomar aquela decisão maravilhosa de entregar o governo da nossa vida a Jesus Cristo. Então, a partir daí, nós temos o sangue que Jesus derramou naquela cruz, ele é derramado sobre a nossa vida para eliminar todo o pecado que nós cometemos. Não é maravilhoso isso? Não é um presente de Deus para nós, a graça de Deus para as nossas vidas, né? Muito legal, muito bacana isso. Então, mas aí vem a pergunta, né? O que acontece então depois do juízo de Deus, não é? Depois que Deus executa o seu juízo, não é? Depois que o diabo, os seus demônios, não é? Infelizmente, como a gente viu, aqueles que não estavam inscritos no livro da vida, não é? E que estavam já sofrendo no inferno. Então, todas essas pessoas, né? O diabo, seus demônios, essas pessoas, depois que Deus executar esse juízo, né? Jogando todo mundo aí no lago de fogo junto com a morte, não é? E aí, o que acontece depois, né? É aí que vem a grande dúvida do ser humano, não é? E agora, né? O que vai acontecer? Para onde iremos, né? O que vamos fazer, né? Onde você acha, querido ouvinte, que nós poderíamos encontrar as respostas, não é? A essas perguntas? O que vai acontecer depois, né? Bom, certamente seria num livro da Bíblia, né? E especialmente num livro da Bíblia que tem um nome de Revelação, né? Isso é interessante. Por que a gente encontraria nesse livro? Porque vejam que essa é uma das maiores revelações que Deus fez para os seus filhos. E esse é um dos temas sobre os quais o homem mais quer conhecer, não é? Sobre o futuro. O que vai acontecer depois da morte? O que vai acontecer no futuro, não é isso? Muito bem. Como você já sabe, né? Nós já falamos isso em programas anteriores. Qual é o livro da Bíblia, então, cujo nome é Revelação? Qual será esse livro? Você se lembra, querido ouvinte? Então, é o livro chamado Apocalipse. Isso mesmo, Apocalipse. E aí você pergunta, eita pastor, Apocalipse não é aquele do fim do mundo? Né? E aí a gente lembra que nós já falamos para você o quê? Que o livro de Apocalipse Apocalipse é uma palavra grega que significa apenas revelação. Então, veja que às vezes nós temos medo, não é? Do Apocalipse. Eu estou com medo, eu não sei o que significa fim do mundo, não vou nem ler, não quero nem saber desse livro. Mas na verdade, queridos, é um livro muito abençoado, onde Deus ele compartilha com a gente o que vai acontecer no nosso futuro, o que vai acontecer, como vai ser o juízo de Deus no final dos tempos, como Deus vai então transformar tudo que nós conhecemos e o que vai acontecer depois desse juízo, né? Então é maravilhoso, é um livro que a gente deve ter todo o carinho e buscar sim, ler, buscar entender, buscar estudar, para que a gente possa ler e conhecer essa revelação de Deus, né? Afinal, se Deus revelou, é porque Ele tinha interesse que nós tomássemos conhecimento, né, dessa revelação. Então é uma coisa muito interessante que nós vamos fazer. Então, se é assim, vamos juntos aí ver o que esse livro nos diz sobre esse assunto, né? Vamos juntos aí para a gente poder entender bem o que o Senhor Jesus está nos falando, tá certo? Nós vamos ver isso lá no livro de Apocalipse. Então, vai aí na sua Bíblia e já pega aí o livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia, então é o Novo Testamento, lá no finzinho, né? Você lembra da nossa dica, que é você já deixar marcada na sua Bíblia a página do índice, né? Você já deixa ali marcadinha e aí você vai até a página onde está o Apocalipse, é no capítulo 21, já no finzinho do livro, já terminando, capítulo 21, versículo 1 até o 7. Então, vamos juntos lá? Você encontrou aí Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até o 7, ok? O título aqui na minha versão, eu estou lendo aqui na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, o título é O Novo Céu e a Nova Terra, ok?
Então nós vamos saber o que Deus vai nos revelar sobre um novo céu e uma nova terra. Olha lá, gente. Interessante, né? Então veja, já pelo título a gente já fica animado, né? Porque novo céu e nova terra significa que algo de novo vai ser criado no lugar do atual céu e da atual terra, não é? Então veja, já é uma coisa boa que Apocalipse traz, que não tem a ver com a parte de destruição, não é? Mas pelo contrário, uma nova criação de Deus, olha lá, um novo céu e uma nova terra, que coisa bonita. Então vamos ler juntos aqui, repetindo, Apocalipse capítulo 1, perdão queridos, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos juntos aqui, eu vou começar a ler do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, olha, vi aqui, quem está vendo, querido, só para você entender, é o apóstolo João, viu? O apóstolo João é aquele que foi um dos 12 apóstolos, né? Esteve junto com Jesus o tempo todo, né? E o apóstolo João escreveu vários livros da Bíblia, né? Escreveu o Evangelho de João, escreveu também 3 cartas. A primeira carta de João, a segunda e a terceira, que estão todos aí no Novo Testamento. E também João foi usado por Deus para escrever aqui o Apocalipse. Então, como é que Deus deu a João esse livro de Apocalipse? Esse foi o único livro da Bíblia, um dos poucos, aliás, onde Deus deu uma visão para que o autor do livro pudesse então escrever tudo o que ele estava vendo, né? Então Deus fez aqui muito parecido com o que ele fez com o profeta Daniel e com alguns profetas do Velho Testamento também, com Isaías, com Jeremias. Deus aqui deu visões para que aquele escritor da Bíblia pudesse realmente ver mesmo o que ia acontecer, como se fosse um filme mesmo. Já pensou que coisa fantástica? Então João pôde ver exatamente o que ia acontecer aqui depois do julgamento, para que ele pudesse escrever. Então o Apocalipse, ele é um dos livros, é o livro, na verdade, na Bíblia, que tem mais ocorrências dessa questão de Deus dar uma visão ao escritor, no caso aqui o apóstolo João, para que ele pudesse então escrever relatando com detalhes tudo ali que ele estava vendo, não é? Então vamos ler então. Por isso que João começa assim dizendo vi, não é? Porque ele teve realmente uma visão de Deus disso aí. Então vamos lá, diz assim o apóstolo João: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha lá, gente. Vamos aqui dar uma paradinha nesse versículo para a gente ver que o apóstolo João aqui já está nos dizendo, não é, que viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra, ou seja, esse céu e terra que nós conhecemos hoje, não é, passaram. Olha aí, o que quer dizer passaram? Quer dizer que não existem mais, não é? Porque uma das coisas que o livro do Apocalipse nos revela é que Deus irá realmente destruir a terra e o céu como nós conhecemos hoje. Mas ele não vai destruir para deixar destruído, né? Ele vai destruir para recriar um novo céu e uma nova terra. Olha que coisa bonita. Então, por isso, queridos, que a gente não deve ter medo, né? A gente deve estar tranquilo se nós estamos aí, já fizemos essa aliança com Jesus, né? Já entregamos nossas vidas a Jesus. Então, não devemos ter medo, porque certamente iremos então participar, estar presente, né, nesse novo céu, nessa nova terra. Olha que bonito. E aí a palavra continua: e o mar já não existe. Olha lá. Então o mar também, claro, né, se está sendo criado um novo céu e nova terra, certamente o mar, como nós conhecemos hoje, também não vai mais existir. E aí segue o apóstolo João. Olha que bonito. Ele diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Olha lá, que coisa linda, hein? Vou ler de novo para vocês. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Olha, não é a Jerusalém atual, não é, que nós conhecemos, que fica lá em Israel, não é? Mas é uma nova Jerusalém, uma nova cidade santa que descia do céu. Olha, então uma cidade celestial. Imagine só a cena, querido ouvinte. Imagine que cena linda, não é? Uma cidade toda bonita, não é? Criada por Deus, descendo dos céus, não é? E diz que descia dos céus da parte de Deus, ou seja, é realmente uma coisa gerada por Deus, né? Provocada por Deus. E aqui a Bíblia continua, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então o que é ataviada? É ligada, de braços dados, não é? Como se fosse uma noiva enfeitada, não é? Adornada para o seu esposo. E aí aqui Deus já começa a fazer uma comparação, não é? Porque Deus aqui sempre chama a igreja, viu, queridos? Nós que somos a igreja, afinal de contas, se você não sabia, a palavra igreja vem de uma palavra grega chamada eclésia. Então, igreja significa uma comunidade de pessoas que está reunida para buscar a Deus, para aprender de Deus, para adorar a Deus. Então, é isso que significa a palavra igreja. Não significa o prédio, né? A casa onde é a igreja, mas significa as pessoas. Então aqui na Bíblia Deus faz muito essa comparação de que a igreja é a noiva, nós somos a noiva com que vai para um casamento. E o noivo é Jesus, é o Cordeiro, né? Então é lindo isso aqui, né? Deus dizendo, vi descendo do céu da parte de Deus, não é? A cidade santa, a Nova Jerusalém, ataviada, quer dizer ligada, como uma noiva adornada, enfeitada para o seu esposo, não é? Lindo demais. Então aqui vai seguindo a palavra, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha aí, queridos. Olha que beleza, hein? O que a Bíblia está nos dizendo aqui, queridos? Está dizendo que essa nova Jerusalém, não é? Essa nova cidade que desce dos céus, não é? Ela será o tabernáculo de Deus com os homens. A palavra tabernáculo, queridos, significa habitáculo, significa lugar de habitação. Então Deus está aqui nos dizendo que essa nova Jerusalém é o local que Deus preparou, que Deus criou com todo carinho para que nós pudéssemos habitar com Ele. Olha que promessa linda, hein? E aqui a Bíblia é clara dizendo, Deus habitará com eles. E repete, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha, face a face, hein? Já pensou, querido ouvinte? Que maravilha isso, você aí encontrar-se com Deus cara a cara, face a face, hein? Poder abraçá-lo, poder beijá-lo, poder sentir cara a cara o seu amor, poder perguntar para ele um monte de coisas que você gostaria de saber e que nós ainda não temos revelado, hein? Já pensou? Que maravilha, né? Deus mesmo ali. E tudo isso acontecendo numa cidade, num lugar especial que Deus preparou para mim e para você e para todo aquele que já tomou essa decisão de devolver a Deus o seu livre-arbítrio, né? Deus deu para a gente o livre-arbítrio, dizendo, olha, tá aí, escolha, a decisão está nas suas mãos, escolha o caminho que você quer seguir. E aí Deus espera de nós o quê? Que a gente devolva esse livre-arbítrio para Ele, dizendo, Deus, eu não tenho condições de escolher o melhor caminho, porque eu sou limitado, eu sou falho, não é? Mas eu confio nos teus planos para mim, eu quero cumprir os teus planos para a minha vida e não os meus, não é? Que coisa bonita isso, né? Então vamos continuar, queridos, lendo aqui. Olha só. A última parte que lemos foi assim, ó. Eles serão povos de Deus, diz assim, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles.
Agora, olha só a continuação, que coisa linda. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eita, olha lá, toda tristeza, todo sofrimento, meu querido, que você passou aqui na terra. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Continua aqui a Bíblia. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eita, coisa linda, hein? Glória a Deus, não é, queridos? Glória a Deus. Olha que maravilha. Não vai mais haver nessa cidade santa, nesse novo céu, nova terra, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais morte, não é? Nem choro, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram, quer dizer, deixaram de existir, são novas coisas agora. Então, que bonito, né? Olha lá, que bonito, né? E aí, você vai querer estar nesse dia, nesse momento, hein? Eu quero, você também quer? Que maravilha, né? Então, segue aqui a Bíblia, vamos lá, né? Estamos lendo Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 até o 7, né? Usando aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então segue Deus dizendo assim, ó: e aquele que está sentado no trono, que é Deus, né? Disse, olha o que ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Todas, hein? Olha aí, queridos, vou repetir para você. Eis que faço novas todas as coisas. Tudo. Terra, céu, mar, tudo novo. Faço novas todas as coisas. E aqui ele acrescenta, queridos, olha só. Olha só o que Deus acrescenta aqui. E acrescentou, falando aqui com o apóstolo João, né? Diz assim a Bíblia. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha aí. Eu acho bonito, querido ouvinte, quando Deus faz esse clamor assim, dizendo: olha, escreve aí, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É bonito isso, né? Quando Deus faz essa afirmação, né? Dizendo assim: olha, que eu estou falando a verdade, hein? Acredite no que eu estou dizendo, Deus está dizendo aqui. Né? E aí segue aqui a palavra dizendo assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha aí o que Deus está dizendo. O que é o Alfa e o Ômega, hein, queridos ouvintes? Muita gente não entende, né? Essa palavra. O que é, pastor, esse negócio de eu sou o Alfa e o Ômega? Porque na época, queridos, a língua mais utilizada no mundo, na época aqui do Novo Testamento, era a língua grega. Então, a língua grega era na época como hoje é o inglês, não é? A nível assim, internacional, não é? O inglês é a língua mais falada no mundo em termos de um povo se entender com outro povo, não é? Então, cada povo hoje no nosso mundo tem uma língua, mas normalmente a gente usa o inglês como segunda língua, não é? Para a gente poder se comunicar entre povos, não é? Então, por exemplo, se você tem alguém do Japão, né? Alguém da França, alguém da Itália, conversando com alguém do Brasil, então cada um fala uma língua, né? O brasileiro fala português, o italiano fala italiano, o espanhol fala espanhol, o japonês fala lá a língua dele. E como essas pessoas vão se entender? Normalmente é o inglês, não é? A língua inglesa que é usada para comunicação internacional. Então nessa época, queridos, era a língua grega que era mais usada internacionalmente. Isso por conta da influência dos gregos, né, na cultura mundial. Veja como é importante, não é, a gente estudar a história da humanidade, não é, e aprender sobre os gregos, não é, sobre os romanos. Então é bem bonito isso. Então, o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que se era então a língua grega, se usava então na época o alfabeto grego. Então o alfabeto grego, as letrinhas, não era assim como o nosso alfabeto, A, B, C, D, E. Era parecido, só que as letras tinham um outro nome. O A, por exemplo, era o alfa, letra chamada alfa. Era a primeira letra do alfabeto grego.
E a última letra do alfabeto grego, que no nosso alfabeto português, a última letra é Z, não é? Já no alfabeto grego, a última letra é ômega. Então, por isso, queridos, que Jesus aqui, falando aqui o apóstolo João, ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, o princípio e o fim. Ele mesmo diz, né? O princípio e o fim. Porque o alfa é a primeira letra do alfabeto, né? E o ômega é a última letra do alfabeto. Então, muito bonita essa afirmação de Jesus, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? E aí, Jesus continua aqui, ó. Continua fazendo uma promessa maravilhosa. Escute só essa promessa, que essa promessa vem direto do coração de Jesus para o seu. Diz assim, ó: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha lá. E aí, você quer isso aqui? Olha, já pensou você lá? Você hoje tem sede de felicidade, sede de justiça, sede de obedecer a Deus, sede de seguir as orientações do Senhor, sede de agradar a Jesus, hein? Você tem sede, você tem amor por Ele? Então olha o que Ele tem preparado para você. Ele diz aqui: eu, Jesus falando, né? A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha que delícia, né, pessoal? E aí ele termina com uma afirmação maravilhosa, dizendo assim, ó: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que maneira maravilhosa de terminar uma palavra linda dessa, não é? Vou ler de novo para você, hein? Olha lá. O vencedor, olha, você quer ser o vencedor? O que é um vencedor, segundo aqui os critérios da palavra de Deus, de Jesus? Olha, o vencedor herdará estas coisas. Quer dizer, o vencedor, aquele que está inscrito no livro da vida, né? Aquele que entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que confessou esse arrependimento a Deus, aquele que recebeu o perdão, aquele que foi lavado no sangue que Jesus derramou naquela cruz. Então esse é o vencedor. E Jesus diz, ó, a esse vencedor, o vencedor herdará estas coisas, né? O que são estas coisas? O novo céu e a nova terra, né? E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha lá, gente. Que bonito, hein? Ser filho de Deus, né? Então, realmente é uma revelação maravilhosa essa, não é, queridos? É uma revelação impressionante, impressionante. Você constatar que Deus vai realmente criar, não é, um novo céu, uma nova terra, para que a gente possa habitar com Ele, não é? É lindo também ver que essa nova cidade vai se chamar Nova Jerusalém, não é? Que vem direto do céu para a nossa moradia, não é? É lindo também vermos aqui Deus dizendo que Ele vai habitar conosco, não é? Ele estará ali face a face, Ele vai enxugar as nossas lágrimas, não vai mais haver morte, porque a morte, nesse ponto aqui, a morte já foi lançada no lago de fogo, quer dizer, a morte já foi eliminada, não é, da nossa convivência. Não haverá mais luto, não é? Claro, né? Não vai haver morte, então não vai haver mais luto, nem pranto, não é? Nem choro, nem dor. A ênfase que Deus dá aqui, né? Porque as primeiras coisas passaram. Quer dizer, tudo que nós conhecemos hoje passou, né? Passou. Que maravilha do Senhor. Quer dizer, hoje a gente tem todo esse carinho, não é? Todo esse cuidado com as nossas coisas, não é? Muitas vezes com os nossos bens, não é? A gente compra um carro novo e fica todo cuidadoso. Olha, cuidado, não entra com o pé sujo, né? Bate o pé antes de entrar para não sujar de areia o carro, e limpa o carro toda semana e faz aquele cuidado, né?
com a nossa casa e aquele ciúme das nossas coisas, né? Do computador, daquele novo tablet que a pessoa comprou, do celular, não é? Fica aquela coisa toda, aquele cuidado com as coisas. Então veja só o que vai acontecer. Tudo isso, querido, será destruído como é hoje, e Deus vai criar no lugar disso tudo que temos, novo céu, nova terra. Não vai mais ter o mar como a gente conhece. Vai ser novo céu e nova terra. Uma coisa realmente linda, 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 linda que Ele vai criar. Então, para que hoje a gente ter esse cuidado exagerado, né, querido, com as coisas? Para que, hein, querido ouvinte? Olha só Deus dizendo aí para a gente. Primeiro que a gente, quando for embora aqui da terra, não é? Quando chegar a nossa hora de encontrar com Deus, nós não vamos levar, não é? Nem a casa, nem o carro, nem aquele computador, nem aquele celular que você tem tanto ciúme, não é? Que a gente é tão apegado, né? Se derem uma batidinha no carro, se o carro arranhar, pronto, só falta a pessoa morrer do coração. Fica transtornado, fica chateado. A pessoa fica ali toda assim, sem se controlar. Ai, meu Deus, isso não podia ter acontecido. Que horror, que coisa horrorosa. E agora, o que eu vou fazer? Então, veja só, queridos, não adianta a gente estar assim tão apegado às coisas do mundo, tá vendo? Aos nossos bens, ao nosso carro, ao nosso apartamento. Tá vendo só? Não adianta. Com isso também, queridos, eu não quero dizer para vocês que você tem que ser uma pessoa desleixada, não é? Ah, também se é assim, pastor, então eu não quero mais saber, não vou mais cuidar da minha casa, vou deixar ficar tudo sujo, tudo sem pintar, tudo horroroso, o carro também não quero saber, vou deixar para lá. Não é isso, hein, gente? A gente precisa cuidar das coisas, até porque todas essas coisas foram dadas a nós por Deus, não é? Deus deu para a gente e nós somos, na verdade, os zeladores, né? Nós somos os cuidadores dessas coisas. Então nós devemos cuidar, sim, porque foi Deus que deu para a gente a possibilidade, né? A força, a saúde da gente poder ter comprado essas coisas, né? Com o suor do nosso trabalho e com a inteligência, a capacidade que Deus nos deu. Só que o que a gente não deve fazer é colocar o nosso coração nessas coisas. Vocês entenderam a diferença? Entre cuidar de uma maneira normal e equilibrada é diferente de você colocar o seu coração ali naquele carro, o seu coração ali naquela casa, não é, queridos? Isso aconteceu comigo uma vez, viu? Uma vez aconteceu comigo uma coisa muito interessante nesse sentido. Eu e minha esposa tínhamos um carro bem velhinho, bem antigo, que dava muito defeito, que toda vez quebrava, e a gente já estava gastando bastante dinheiro nele porque quebrava com muita frequência, era um carro de muitos anos, muito antigo. E aí a gente orando a Deus, né? Deus dando entendimento, trabalho para nós, e aí nós conseguimos, né? Porque nós temos nosso trabalho secular, não é? Tanto eu como a minha esposa, a missionária Fátima Coimbra, nós trabalhamos, então temos aí o nosso salário direitinho. Então Deus foi abrindo a porta, foi nos dando melhores condições financeiras, e aí nós compramos, queridos, aquele carro dos nossos sonhos, sabe? Aquele carro bem bonito, bem bacana, do jeito que a gente queria. Então foi uma coisa bonita que Deus nos deu. Só que aí a gente ficou com todo aquele cuidado, né? Com toda aquela coisa, olha, cuidado com esse carro e tudo mais. O que aconteceu, queridos? Nós saímos no dia que nós fomos tirar esse carro da concessionária, já pensou, no primeiro dia, na primeira hora, já no comecinho de uso do carro. Então, no caminho da concessionária para nossa casa, veio um carro e bateu atrás do nosso carro. Olha só que coisa. Bateu, aí amassou a traseira do carro e ficou aquela coisa. Você não imagina na hora, querido ouvinte, deu uma coisa assim dentro, sabe, querido? Aquela coisa que dá quando você chega a sentir uma dor na barriga, assim, né? Uma coisa que dá por dentro, que reflete nas costas, aquela dor, né? De você ver uma coisa novinha que você nem começou a pagar ainda, né? Vai pagar 48 prestações e bateu atrás. Então imagina a gente ficou desanimado, chateado, ficou assim, realmente, sabe, daquele jeito, assim, com aquela dor interior.
E aí foi muito interessante isso que aconteceu, porque creio que foi algo que Deus permitiu para que a gente pudesse se equilibrar mais, no sentido de que da gente não colocar o coração, sabe, naquela nova bênção que Deus nos deu, né? Então, assim, foi um tratamento para nós, sabe, de ver assim, poxa, tá vendo só, olha, os bens, né, como é que são. A gente tirou novinho o carrinho, então bateu, já no primeiro dia. Então, olha, vocês não imaginam como foi um tratamento de Deus na nossa vida. Não estou dizendo que Deus fez isso de propósito, sabe, queridos? Mas tudo acontece na nossa vida pela permissão de Deus, não é? Então, para nós foi um grande tratamento. Nós assim podemos ver que o nosso coração não pode estar nessas coisas, nos bens, não é? Então, desde então, esse tratamento maravilhoso, nós nunca fomos apegados a coisas, sabe? Mas esse tratamento foi maravilhoso, porque mais ainda nós ficamos vendo assim que não adianta você se apegar a nada, coisa nenhuma, nem material, nem... Se você tiver que se apegar a alguma coisa, se apegue a Jesus. Aí sim você se apegue plenamente, totalmente, se entregue totalmente. Cuide dele, converse com Jesus, abra seu coração para ele. Agora, as coisas, aos bens, esses aí você não se apegue não, sabe? Deixa aí que Jesus tome o lugar dessas coisas, tá certo? Sempre que você receber uma grande bênção, dê glória a Deus, aproveite a sua bênção, não é? Afinal de contas, o próprio Deus nos diz também que ele tem um trecho da palavra que diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, a partir do momento que a gente faz as coisas para Deus com alegria, né, com agrado, ali de coração, é claro que o Senhor também tem prazer em satisfazer aquilo que o nosso coração deseja, que seja de acordo com a palavra dele, não é? Então, você tem a oportunidade sim de aproveitar das bênçãos de Deus, mas não deixe o seu coração ficar apegado nela, tá bom? Muito bem, então, agora vem aquela pergunta, não é? E pastor, mas vem cá, e como é que vai ser? Me detalhe aí, pastor, como é que vai ser essa cidade, esse novo céu, essa nova terra aí que Jesus está dizendo que vai ter, hein? Como é que vai ser? Detalhe pra gente aí essa cidade. Nós vamos ver isso, tá, queridos? Mas depois do nosso intervalinho, tá bom? Vamos ouvir agora uns louvores maravilhosos para a gente estar aí na presença de Deus, para a gente estar aí buscando a Deus, já nos alegrando com isso que nós vimos até agora. E não saia daí não, viu? Fica aí, porque daqui a pouquinho a gente volta, depois desses louvores, do nosso intervalo, para a gente poder ver em mais detalhes como vai ser essa cidade maravilhosa, tá certo? Então, até daqui a pouquinho, fique aí na graça e na paz de Jesus, tá bom? Até já, queridos ouvintes. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Olá, meus queridos, estamos de volta. Glória a Deus aí por nosso estudo, não é? Nós estamos vendo hoje um assunto tão bonito, tão interessante, que é o novo céu e a nova terra, que vão ser criados aí por Deus no lugar desse céu, dessa terra, desse mar que nós temos hoje, não é? Hoje já é uma coisa linda, não é? Você vê como a terra é bonita, não é? Como o céu é lindo. Você hoje pode ver um entardecer que chega a ser uma coisa comovente, não é? Se você puder, querido ouvinte,
olha assim, toda vez no entardecer, né, aqui no Recife, nesse horário assim de 5h30 da tarde, 5h20, né, você consegue ver ali o céu em várias cores, né, tons de laranja, tons de lilás, de azul claro. É uma coisa linda. Todo dia no entardecer Deus dá esse espetáculo para nós, né? No pôr do sol, por exemplo. É lindo você ver o mar, não é? Você vê, tem verdadeiras ilhas, né? Praias que parecem um paraíso na terra, não é? Lindo ver o céu. Você já teve a oportunidade, querido ouvinte, de viajar de avião. Então você sobe ali no avião e vê aquele céu majestoso, né? Aquelas maravilhas. Você vai andando por sobre as nuvens, né? O avião vai passando pelas nuvens, você vai vendo ali parece um colchão de nuvens, uma coisa linda, espetacular, né? Então isso é maravilhoso, né? Imagine só então como será o novo céu e a nova terra que Deus vai criar, não é? Porque se essa criação atual de Deus já é uma grande maravilha, imagine então como será o novo céu e a nova terra, onde Deus vai criar especificamente para nós habitarmos com Ele, né? Então, do mesmo jeito que Deus criou aqui a terra onde nós vivemos atualmente, né? Deus criou com essa mesma intenção, não é? Deus criou com essa intenção de nós habitarmos, não é, com Ele, da terra ser perfeita, não é? Da terra ter tudo que nós precisávamos, não é? Mas aí o que aconteceu, queridos? Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que o primeiro casal, não é, Adão e Eva, acabaram obedecendo a Satanás em vez de obedecer a Deus. E aí Deus lá dá um veredito bem forte, né? Lá no livro de Gênesis, está isso lá na Bíblia, no livro de Gênesis, lá no comecinho, no capítulo 3, Deus então expulsa o homem daquele jardim todo especial que Deus criou, que era o jardim do Éden, e Deus diz assim: maldita é a terra por tua causa. Olha, poxa vida, que coisa terrível, hein, queridos? Quer dizer, era uma coisa linda a terra, uma coisa maravilhosa, perfeita, a criação de Deus, né? Perfeita. E aí o homem desobedeceu a Deus, obedecendo ao diabo, e por isso a terra foi amaldiçoada, dando aí as ervas daninhas, né? Esses animaizinhos que são pragas, né? Mas veja que mesmo assim, veja que maravilha é a nossa terra e o nosso céu, o nosso mar atual. Você imagine então como será o novo céu e a nova terra, que é o nosso tema, não é, do nosso estudo de hoje. Então vamos continuar, não é? No bloco passado, não é? Lembrando, queridos, quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. Nós começamos o nosso estudo aí no bloco anterior, na primeira hora aí do nosso programa, e você está ouvindo aí o programa Aprendendo a Palavra, tá bom? Aqui pela sua rádio Renovação FM 89.1. E nós aqui vamos continuar a nossa programação, onde nós vamos mostrar para você, deixamos aí uma pergunta, né, no bloco anterior. A pergunta foi a seguinte: como será esse novo céu e nova terra? Eu quero saber, essa cidade santa que vai descer dos céus, onde Deus nos explica que nós vamos morar nessa cidade. Então, como vai ser essa cidade santa? Eu queria detalhes, pastor. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Essa informação a gente vai encontrar também no Apocalipse, né? A gente vai encontrar, não é? Lá no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Então, no bloco passado a gente estava no capítulo 21, né? Então, você vai para frente um pouquinho, já chegou aí no capítulo 22 do livro de Apocalipse, que, repetindo, né, não é para a gente ter medo desse livro de Apocalipse, não é? Porque a palavra Apocalipse significa revelação, né? Então, não precisamos ter medo aí do Apocalipse, de jeito nenhum. Uma revelação maravilhosa, tá certo? Então, vamos lá, Apocalipse, capítulo 22, né? Aqui, olha só o que o Senhor nos ensina aqui. Diz assim, capítulo 22, a partir do versículo 1, tá bom, gente? Até o versículo 5. Vamos lá, então. Diz assim a palavra de Deus. Então, me mostrou, olha, repetindo aqui, antes da gente começar, não é?
me mostrou. Quem é que está falando aqui nessa parte? É o apóstolo João, tá? Então, o apóstolo João, ele recebeu esse livro de Apocalipse de Jesus através de uma revelação onde Jesus mostrou mesmo para ele, deu visão para ele, como se fosse um filme nos olhos dele, passando como vai ser, como vai acontecer tudo aqui que é relatado em Apocalipse. Que maravilha, hein? Já pensou? Que visão maravilhosa. Por isso que aqui ele começa dizendo, então me mostrou, né? Foi tudo através de visão. Então, queridos, por sinal, isso é uma coisa importante, viu? Que você, toda vez que você estiver lendo a Bíblia, é importante você parar e pensar assim, olha, quem é que está falando aqui, né? Quando a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 a 5, começando, então me mostrou. Então, quem é que está falando? É o apóstolo João, me mostrou. De quem ele está falando? Então, quem é que mostrou isso aí que João vai relatar? Foi Jesus. E o que ele está falando? Qual é o objeto que Jesus mostrou? A gente vai ver aqui os detalhes da Cidade Santa. Então, sempre que você estiver lendo a Bíblia, para você se situar direitinho, veja quem é que está falando naquele momento, de quem se está falando e sobre o que se está falando. Quando você quando você tem esse entendimento, né, dado pelo Espírito Santo, claro, né, vamos orar sempre antes de você ler a Bíblia, ore a Deus em nome de Jesus, porque aí o Espírito Santo vai lhe dar esse entendimento, né, para você compreender direitinho o que está acontecendo ali, tá certo? Então vamos começar aqui a leitura. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 a 5 diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha lá. Então, o apóstolo João está começando a descrever para nós que nessa cidade santa, a Nova Jerusalém, onde nós vamos morar com Deus, ele está dizendo que existe um rio e que esse rio é que produz a tal água da vida. Por isso que não haverá morte, né? A água da vida. E que esse rio, ele é brilhante como cristal, né? Então imagine águas limpas, não é? Brilhantes. E esse rio, a Bíblia nos dizendo aqui, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o trono de Deus está falando aí de Deus, o Pai, né? Deus cujo nome é Yahvé, aquele Deus que se revelou a Moisés no Velho Testamento, né? Lá no livro de Gênesis, dizendo, quando Moisés perguntou, mas como é o teu nome para eu dizer ao povo de Israel? Aí Deus disse, meu nome é Yahvé, é eu sou. O nome de Deus é eu sou. Então diz aqui, ó, que sai do trono de Deus, Yahvé, que é o nome hebraico, não é? E do Cordeiro. Então quem é o Cordeiro aqui? Quem foi o Cordeiro que Deus ofereceu para que o sangue desse Cordeiro pagasse os nossos pecados e eliminasse o nosso pecado? Quem foi? Foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, que passou a ter esse nome Jesus Cristo quando nasceu na terra, quando veio em carne, mas antes já existia, não é? Chamado o Verbo, a palavra de Deus. Se você encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. Então já diz lá, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí mais alguns versículos à frente você encontra dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tá aí, é o nosso querido Jesus Cristo, né? O Cordeiro. Então, veja que coisa interessante. Então, a gente já vê aí que nessa cidade santa, nessa Nova Jerusalém, vai ter aí o trono de Deus e o trono do Cordeiro, né? Essas duas pessoas que fazem parte de um único Deus, né? Um único Deus que existe integrando três pessoas. Olha que coisa linda, né? Então esse é o nosso querido Deus. Quem são essas três pessoas, pastor? É o Pai, Yahvé, né? Que é o Deus eu sou. É o Filho, que é chamado Verbo, a palavra, e que quando veio em carne passou a se chamar Jesus. E Jesus, queridos, o nome Jesus tem um significado. Significa Yahvé salva. Yahvé é salvação. Olha,
Que bonito, né? O nome de Jesus. Foi o nome que o anjo falou ali para Maria, não é? Quando ele anunciou que Jesus iria nascer do Espírito Santo, né? Ele disse, você vai botar o nome dele de Jesus, né? Muito bem. E a terceira pessoa desse conjunto de três que são um único Deus é o nosso querido Espírito Santo, né? Muito bem. Então, vamos voltar aqui para a nossa leitura, né? Vou recomeçar aqui. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E aí segue a Bíblia dizendo, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha lá. Já imaginou que bonito essa árvore da vida? Lá no meio, né? No meio da praça, de uma a outra margem do rio, olha, no meio do rio, né? De uma a outra margem, está lá uma árvore chamada Árvore da Vida. Essa árvore, Deus está dizendo que ela produz frutos, né? Um a cada mês, e que as folhas dessa árvore são para a cura dos povos. Olha, quer dizer, né? Vai haver aí cura, não vai haver mais doença, não é? Através das folhas da árvore da vida. Veja que coisa linda. Veja que essa árvore da vida aqui é aquela mesma que existia lá no Jardim do Éden. Lembra lá se você já leu o livro de Gênesis, você vai ver que Deus plantou um jardim maravilhoso para o primeiro casal, né? Para Adão e Eva poderem viver tranquilamente, cuidando do jardim, comendo as plantinhas, as frutas, né? Tudo direitinho. E aí Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida. Olha ela aqui de novo, aparecendo aqui no final dos tempos atuais e no começo de novos tempos, não é? Que Deus vai criar. A árvore da vida, que coisa linda. E aqui segue dizendo o seguinte, no próximo versículo, nunca mais haverá qualquer maldição. Olha, ouviram aí? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, ou seja, na cidade santa, não é? Na Nova Jerusalém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Olha lá. Que bonito, hein? Você quer ser servo de Deus? Para que você possa servir a Deus, hein? Estar aí face a face com Ele. Já pensou? Que delícia, não é? Que maravilha. Face a face. E na sua fronte estará o nome dele. Então, nós teremos no nosso rosto, né? Que é a nossa fronte, o nome de Deus escrito na nossa fronte. Olha que bonito, hein? Já pensou que coisa, hein? Aí segue a Bíblia dizendo, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia. Candeia aqui é a luz de vela, né? Ou de tocha, ou daquela coisinha que você coloca, né? O óleo, e aí vai o lampião, né? Você coloca ali e tal. Não vai mais precisar de luz elétrica, de luz de candeia, né? Porque naquela época a luz era de candeeiro, né? De lampião, né? Não precisará, vou ler de novo para vocês. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Olha, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha aí. Glória a Deus, hein, queridos? E aí, que coisa linda. Veja só como será esse novo céu e nova terra. Veja que coisa poderosa. Deus está dizendo aqui que o Senhor mesmo brilhará, quer dizer, a própria glória de Deus, aquela luz maravilhosa, por exemplo, que o apóstolo Paulo viu quando ele estava quando ele ainda se chamava Saulo, ele estava indo lá perseguir os cristãos, indo lá para Damasco, né? Estava com a carta dos sacerdotes ali dizendo para prender
o pessoal, os irmãos da igreja, ele era contra a igreja de Jesus, ele era lá um fariseu que ia lá aprender. Ele não era malvado, ele pensava que estava ali eliminando uma seita, né? Um pessoal que não estava servindo a Deus, que estava difamando, que estava cometendo heresias, né? Que estava blasfemando o nome de Deus. Então ele ia lá e no meio do caminho apareceu uma luz maravilhosa tão grande que ele ficou cego. E aí ele se prostrou no chão, né? E disse: quem é, Senhor? E aí Jesus falou: sou eu, Paulo, Jesus a quem tu persegues. Olha, que encontro maravilhoso, né? E o apóstolo Paulo ficou 3 dias cego, e aí depois ele se entregou a Jesus e se tornou esse pregador maravilhoso e um apóstolo que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Olha que coisa linda, hein? Bonito demais. Então, veja só, não haverá mais necessidade de... Por isso, queridos, que não vai ter dia nem noite, né? Como diz aqui, ó, já não... Aliás, dia sim. Dia e noite eu quis dizer, não haverá essa variação que a gente tem hoje, né? Tem hora que está de dia, tem hora que está de noite. Depois volta o dia, volta a noite. Vai o dia, vai a noite. Não. A Bíblia diz que já não haverá mais noite. Quer dizer, a luz de Deus brilhará a todo momento a glória de Deus. Olha só. Que coisa linda. E o mais bonito aqui é esse finalzinho, onde ele diz assim, ó, e reinarão. Olha, quem reinará? Que reinarão está no plural, não é? É mais de um. Reinarão aqui. É Deus e os seus servos. Olha aí, você que hoje pensa assim, poxa, eu não tenho autoridade, não tenho nada, tal. Olha o que Deus tem preparado para você. Um reinado lá nos céus, ó. É o que diz aqui, ó, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, seus servos, né? E reinarão pelos séculos dos séculos, pelas eras das eras, ou seja, para sempre. E aí? O que você acha, hein? Você quer que... Você está interessado nessa revelação aqui que Deus está nos fazendo? Olha que bonito. Você está vendo aí que não precisa ter medo do Apocalipse, né? Que coisa linda, né? Então, que beleza. Glória a Deus por nós sabermos sobre essa palavra, né? E aí, queridos, para encerrar com chave de ouro, né? O nosso querido Salvador Jesus Cristo, ele diz, porque você pode estar pensando, mas pastor, isso é muita promessa. Isso aí é um negócio muito forte, né? Muita promessa. Será mesmo que isso vai acontecer, né? E se eu chegar lá, morrer e depois perceber que não é nada disso, ou se eu me decepcionar? Porque a gente tem muito esse medo, né, queridos? A gente tem esse medo porque hoje no mundo a gente se decepciona muito com pessoas, né? Então, pessoas que a gente acreditava, né, que a gente admirava, de repente a gente se decepciona, né? Descobre que aquela pessoa não era aquela pessoa que nós pensávamos. Mas olha, vou te dizer uma coisa, o nosso querido Deus, ele nunca nos decepciona, ele nunca falha, ele é perfeito e ele te ama, querido. Mas ele te ama com uma intensidade tal que ele quer ser o teu pai, ele quer ser o teu salvador, ele quer ser o teu orientador. Olha, e isso é de uma maneira maravilhosa, tudo que ele quer é ser o teu pai, teu orientador, tá certo? E aí, para você ter certeza disso, no final, Jesus ele ainda empenha a própria palavra, sabe? Dizendo assim para você, ó, dizendo que isso é verdade. Ele vai dizer para você que isso aqui que nós estamos falando, né? Os fatos, né, narrados nesse livro de Apocalipse, ele vai dizer que esses fatos são fiéis, certo? E vai dizer que são verdadeiros e vai dizer que vão acontecer de verdade, né? Veja como ele não precisava fazer isso, né? Porque ele é Deus. Bastaria para ele falar e a gente teria que se contentar e acreditar. Mas ele dá essa garantia. Veja que maravilha a gente poder contar com a validade da palavra de Jesus. Veja que maravilha nós podemos saber que tudo isso nos espera, não é? Veja só o que Jesus diz. Está lá no Apocalipse ainda, não é?
no mesmo capítulo 22 que nós já estávamos, no versículo 6 e 7. Localize aí na sua Bíblia. Localizou? Apocalipse ainda, né? Capítulo 22, versículos 6 e 7. O título aqui na minha Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, o título diz assim, a certeza do cumprimento da profecia deste livro. Olha que título bonito, né? Vou ler de novo para você. A certeza do cumprimento da profecia desse livro. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 6 do capítulo 22 de Apocalipse. Diz assim: Disse-me ainda, aqui é Jesus falando com o apóstolo João, não é? O apóstolo João é quem está recebendo essas revelações e é quem está escrevendo esse texto para nós. Então, diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha lá. Vou ler de novo. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha lá, gente. Olha aí, querido ouvinte. Vou ler de novo para você entender. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha só o amor de Deus aqui, hein? Ele enviou, olha, por que a gente não deve ter medo aqui do Apocalipse? Ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Quem são os servos de Deus? Aquelas pessoas, não é, que já abriram mão do seu livre-arbítrio e resolveram entregar o governo das suas vidas a Jesus Cristo, né? Resolveram viver conforme a orientação de Jesus. Resolveram se arrepender dos seus pecados, renegar esse comportamento de pecado e nascer de novo, né? Ter uma segunda chance, olha lá. Que bonito, né? Deus enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aí, seguindo, diz assim a Bíblia, Jesus dizendo: Eis que venho sem demora. Olha, gente, essa palavra aqui curtinha, eis que venho sem demora, é espetacular. Aqui o Senhor Jesus está nos dizendo que Ele já está voltando a segunda vez. Olha que coisa bonita. Já o Senhor Jesus está voltando, Ele está dizendo, eis que venho sem demora. E aí Ele prossegue dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz, não é? Que será feliz, terá sucesso, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vou ler de novo para você. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, meus queridos, se você guardar as palavras da profecia desse livro, o que é guardar? Guardar no seu coração, acreditar, não é? Obedecer, né? Isso é guardar. Então, olha o que Jesus está falando. Se você guardar no seu coração as profecias que Ele te mostra nesse livro, né, da revelação do Apocalipse, você será bem-aventurado. Oh, glória a Deus! Que maravilha, hein, queridos? Olha, a gente fica assim, não é? Tocado pelo poder de Deus, pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, não é? Isso aí é uma coisa maravilhosa, é realmente uma coisa impressionante que Jesus faz, dando a nós essa revelação, dando uma certeza do futuro, não é? Então você aí que teme pelo seu futuro, que às vezes fica agoniado, agoniada, perreado assim, pensando, como será, meu Deus, o meu futuro? Olha aí, o seu futuro, se você já se entregou totalmente a Jesus, já foi lavado, seu pecado com o sangue de Jesus já foi seu pecado perdoado. Isso é espiritual, viu, queridos? Não é que o sangue
Ninguém vai derramar sangue na sua cabeça, não. É que espiritualmente, aquele sangue que Jesus derramou na cruz, quando ele se ofereceu um sacrifício, espiritualmente aquele sangue é derramado na sua vida, espiritualmente falando. E aí o pecado, todo o passado é perdoado, é apagado, né? Como diz a Bíblia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, não é? Que maravilha do Senhor. Então, queridos, esse é o seu futuro se você já entregou a vida a Jesus. Então, por isso eu digo a você, não tema nada nos dias de hoje. Lembre-se do que a Bíblia diz, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, não tenha medo de nada, porque se você está andando em Cristo Jesus, o seu futuro já está totalmente garantido. Então, fique tranquilo, siga na palavra de Deus e tenha certeza dessas promessas. Seja um bem-aventurado. Guarde bem no seu coração as profecias desse livro, viu? Guarde bem que a gente vai viver, se você ficar firme, e eu também, até o fim, nós vamos viver nessa nova terra, nesse novo céu. E se essa terra e esse céu e esse mar atuais, onde nós vivemos, já são uma coisa linda, você imagine o que será o novo céu e a nova terra, hein? Imagine a gente vivendo cara a cara com Deus, hein? Imagine como Deus prometeu aqui, que não haverá mais noite, porque a glória de Deus é que vai brilhar em todo momento. Olha, não vai mais precisar de luz elétrica, de lâmpada, de nada. É a glória de Deus que vai brilhar. Então, é muito bonito isso, né? Glória a Deus. Eu queria agora, querido ouvinte, que você parasse aí um pouquinho, porque eu quero orar pela sua vida, tá bom? Então, pare aí um pouquinho o que você está fazendo, se você puder, não é? Oh, glória a Deus, que maravilha. Isso, vá sossegando aí onde você estiver. Se estiver em casa, no trabalho, né? Você está aí na hora do almoço, então dá para você, se for possível, parar um pouquinho, fechar os seus olhos, você que está em casa. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos juntos aqui, queridos, entrar na presença de Deus e agradecer por essa palavra maravilhosa que Ele nos revelou hoje, por esse futuro maravilhoso, né? Vamos juntos, então. Esqueça agora tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, tudo que você tem que fazer hoje, amanhã. Esqueça. Vamos agora nos conectar na presença de Deus. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha agora dentro de você, tá bom? Vamos juntos então assim, ó. Paizinho querido e amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu entro agora na Tua presença, Senhor, junto com esses ouvintes que nos acompanham aqui, Senhor. São milhares de pessoas, Senhor. Não sabemos o alcance, porque estão nos ouvindo pelo rádio, pela internet nesse momento. Pai querido, primeiro nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pelo Senhor ter dado essa revelação, ter escrito para nós esse livro de Apocalipse, Pai, revelando, contando direitinho, em detalhes, tudo o que vai acontecer, Senhor, no futuro, já revelando que Jesus vai voltar uma segunda vez, que nós não vamos ficar do jeito que é hoje, com essa terra, com esse mar, com esse céu, onde nessa terra, Senhor, há tanta violência, tanta briga, tanta guerra, tanto roubo, tanta maldade, onde o ser humano, Senhor, decidiu não Te obedecer. E o Senhor, no livre-arbítrio que deu ao ser humano, o Senhor decidiu também apenas deixar que o homem siga o seu caminho. O Senhor colocou, Pai, para nós a orientação, que é a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos deu 66 livros aí, somando o Velho Testamento com o Novo Testamento. O Senhor nos deu pregadores da palavra, o Senhor nos deu o Espírito Santo para ensinar a igreja, para orientar a igreja, para convencer a pessoa do pecado, para convencer que a gente é pecador e precisa do Senhor. O Senhor nos deu aí tudo, Pai, que nós precisamos para que o nosso futuro seja lindo como esse futuro que está relatado aqui, Pai, nesse finalzinho do livro de Apocalipse. Então, Pai querido, eu quero Te agradecer junto com os ouvintes. Em nome de Jesus eu Te agradeço pelo Teu grande amor, pelo Teu maravilhoso amor de ter nos deixado
tudo certinho, todas as instruções e ter nos revelado como vai ser linda essa cidade, essa nova Jerusalém onde nós vamos morar contigo. Como vai ser lindo poder habitar face a face contigo, Pai. Então, não tem, Senhor, casa, mansão aqui nessa terra, Pai, que se compare ao que nós vamos experimentar de estar cara a cara com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus que é amor, com o Deus que é justiça e que vai estar ali. E nós vamos ser teus servos ali no céu e o Senhor será o nosso Deus, a nossa luz, e vai brotar, Senhor, do teu trono o livro, vai brotar o rio de água viva, como a gente leu aqui, e a tua glória é que vai brilhar, Senhor, e teremos acesso de novo à árvore da vida, Pai. Essa árvore que nos foi tirada lá no começo da humanidade, Senhor, quando o primeiro casal, Adão e Eva, resolveu te desobedecer e obedecer ao diabo, mas agora, Senhor, quando vier a nova Jerusalém, quando o Senhor criar o novo céu e a nova terra, quando tudo que existe hoje passar, Senhor, aí sim, o Senhor nos promete, já não vai haver mais luto nem morte. O Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima. Oh, Jesus, se tem uma pessoa agora que está aí nos ouvindo agora, Pai, está chorando agora, está triste, está desesperada, está sem saber o que fazer, consola ela, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, que tem um nome de Consolador também. Visita agora, Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo. Oh, Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Derrama, Senhor, paz no coração dessa pessoa, Pai. Derrama certeza de que é o Senhor que está no controle, é o Senhor que está no comando, é o Senhor quem não vai deixar essa pessoa cair, Pai. Mas para isso, Senhor, é necessário que essa pessoa se entregue a Ti. Por isso, querido ouvinte, diga aí com a sua voz, com as suas palavras, confesse aí que você já não aguenta mais e que você precisa de uma saída, querido ouvinte. Então, se entregue a Jesus. Se você ainda não entregou o governo da sua vida a Ele, esse é um bom momento de você abrir a sua boca e dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero agora, não quero esperar para depois, não. Eu quero agora. Venha, Jesus, estar. Venha para a nossa vida, venha para a minha vida. Em nome de Jesus, venha, Pai. O Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é o único que pode preencher tudo na minha vida. Não tem bens, não tem riqueza, não tem nada que possa, não tem outras pessoas que possam preencher totalmente a minha vida como o Senhor, Jesus. Vem, Jesus, na nossa vida. Vem, Pai. Vem preencher o vazio que há, vem preencher esses desejos que às vezes vêm de forma errada, desejos errados, desejo de lascívia, de sensualidade que fica aí na mente das pessoas. Oh, Pai, isso é um engano. Então vem, Senhor, preencher com a tua doçura, com a tua luz. Vem agora, Pai, varrer com a tua luz todas as trevas, Senhor, das nossas vidas, da vida desse ouvinte que está aí nos ouvindo, dessa ouvinte. Em nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra nessas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. E desde já te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos porque o Senhor nos prometeu e assinou na tua palavra, dizendo: essas palavras são fiéis, são verdadeiras, e bem-aventurado é aquele que acredita nessas palavras e que guarda as profecias desse livro. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pelas grandes maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. Em nome de Jesus, querido ouvinte, se você concorda com essa oração que estamos fazendo, diga aí agora sim: amém. Amém, querido ouvinte, que assim seja feito na sua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, queridos. Glória a Jesus. Que maravilha é nós termos isso, né? Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Que bom. Deus, obrigado, Senhor, por essa revelação
Obrigado, Jesus, por ter nos contado aí tudo que vai acontecer. Obrigado porque o Senhor é mesmo maravilhoso, o Senhor é mesmo justo, o Senhor é mesmo todo-poderoso e nós aqui queremos ser teus servos, Pai, queremos realmente estar contigo nesse novo céu e nessa nova terra, para a tua glória. Que bonito, né, queridos? Então, vamos aí juntos, em nome de Jesus, vamos estar juntos, vamos estar nesse novo céu, nessa nova terra, né? Por enquanto não chega essa bênção para nós, vivamos então nessa esperança, né? Nessa certeza de que Deus é conosco, que estará conosco, estará aí nos recebendo, né? Nesse dia tão maravilhoso, nesse dia tão importante para as nossas vidas, né? Então, queridos ouvintes, eu convido você, se você deseja estar conosco pessoalmente, nós aí nos reunimos todas as quartas-feiras, aqui num local à noite, onde nós nos encontramos, sempre à noite, das 8 da noite às 9h30, ali no Arruda. Nós nos reunimos na Casa de Recepções Requinte, ali na rua José Ostrégésilo, no número 156, aqui no Arruda, tá, queridos ouvintes? Então, você vai ali vindo pela Avenida Bibiribe, no sentido ali cidade, subúrbio, você passando o estádio do Arruda, a segunda rua à direita, você entra ali, é uma rua que tem um sinal, e você anda mais um pouquinho, ali vai estar Requinte Recepções, tá bom? Onde nós nos reunimos para aprender mais sobre a palavra. Esse é um ministério de ensino, tá, queridos? Não é uma igreja, mas é um ministério que tem o único objetivo de te ensinar a palavra de Deus, de reforçar aí os seus caminhos com o Senhor, tá bom? Permaneça na sua igreja, se você já tem uma igreja, seja firme, fiel lá. Se você ainda não tem, quer conhecer Jesus, vem estar conosco para você aprender e depois poder aí se dirigir a uma igreja e ser feliz e ter a sua comunhão com Jesus e ter sempre aqui no Ministério Evangélico de Ensino Bíblico um local aí de aprendizado para a sua vida espiritual com Jesus. Tudo baseado na Bíblia Sagrada, tá bom, gente? É um ministério gratuito, você não precisa se preocupar com nada. Nosso único objetivo é poder ensinar para você a palavra de Deus aí, dirigidos pelo Espírito Santo, tá bom? Então fiquem todos na paz e na graça do Senhor. E amanhã então a gente volta com mais um programa Aprendendo a Palavra, tá bom? Fiquem na paz e na graça de Jesus.